sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Crer. E, gente, antes da gente falar aqui sobre a nossa convidada de hoje, eu vou pedir para que vocês não se esqueçam de se inscrever no canal, porque eu tenho recebido excelentes feedbacks desses episódios, muito aprendizado, muito conteúdo compartilhado, histórias incríveis. Então, para você não perder nada, já se inscreve aí no canal. E hoje eu estou com uma convidada de um ramo diferente de tudo que eu já trouxe aqui, e eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o que ela vai falar aqui pra gente. E eu trouxe até uma colinha, gente, porque esse currículo dessa mulher é gigante. Ela é professora, psicopedagoga, palestrante, e como é muito conteúdo, eu vou deixar ela mesma falar um pouco mais sobre esse currículo dela. Mas o que eu achei mais interessante é que ela é consultora na área da educação. Então ela ajuda os educadores hoje com vários conceitos aí que ela vai explicar pra gente hoje aqui também. E ela acabou, gente, de escrever um livro sobre interpretação de desenhos infantis. Algo que eu nunca tinha visto na vida e eu achei muito interessante. E ela vai contar tudo aqui pra gente. Então, se você também tem curiosidade, aproveite que vai ser um episódio bem diferenciado hoje. Então, seja muito bem-vinda, Juliana Rubio. Muito obrigada, Camila. Agradeço o convite, agradeço por estar aqui. É um momento muito especial da minha jornada, um momento muito esperado, né, o lançamento desse livro. Então, eu só tenho a agradecer mesmo a oportunidade, a confiança de me trazer aqui no seu podcast. Imagina. E espero corresponder aí com você, com os ouvintes, né? E, enfim. Ai, que legal. E, Ju, antes da gente falar de qualquer coisa, eu sou uma pessoa que eu sigo muito minha intuição, sabe? E eu nem te conhecia. E eu senti, eu olhei, gente, eu recebo inscrições, né, para as pessoas que querem participar do podcast todo dia. E eu falei, deixa eu dar uma olhadinha aqui em quem que eu quero chamar pro próximo podcast. Porque eu avalio tudo, eu avalio o conteúdo, eu avalio o currículo, eu avalio se a pessoa vai agregar mesmo aqui no meu podcast. Porque tem muita gente que às vezes ela só quer palco, ela só quer um microfone, mas não tá realmente preocupado com o próximo. E quando eu vi a sua inscrição, eu vi sua história, eu vi tudo que você tem para agregar, eu falei, caramba, eu preciso trazer essa mulher pra cá. Só que já fazia um tempo, acho que você tinha se inscrito. E aí, coincidentemente, eu falo que não existe coincidência. É deucidência. E aí, eu olhei, chamei você. Aí, você falou, nossa, veio na hora certa, porque eu vou lançar meu livro e tal. E aí, quando eu tava escrevendo pra ela, gente, o dia e horário que se ela podia, a gente enviou as mensagens juntas. Ela mandou o dia e horário, o mesmo dia e horário que eu mandei pra ela. Eu falei, caramba, a gente tá muito conectada. Era pra ser você. Eu falei, então tá tudo no timing certo. Então, por que eu fiz questão de contar isso aqui pra vocês, gente? Porque, às vezes, aquela porta que ainda não abriu pra você é porque ainda não é o momento. Então, assim, confie em Deus, que eu tenho certeza que tudo acontece na hora certa. Então, eu tô muito feliz de estar te recebendo aqui nesse momento especial da sua vida. E eu tenho certeza que as pessoas vão ficar encantadas com tudo que você vai compartilhar com a gente. Mas antes, Ju, como eu não sei se as pessoas já te conhecem, eu queria que você se apresentasse. Falasse um pouquinho quem é a Juliana, o que você tem aí de bagagem. Conta um pouquinho também da sua história, da sua infância, antes da gente falar desses novos projetos aí também, tá? Então, fica à vontade para falar o que você quiser. Tá bom. Meu nome eu brinco que é uma frase, né? É Juliana de Alcântara Silveira Rubio, por isso que eu uso Juliana Rubio. E há tantos anos na área da educação, eu acabei adotando o Pro Gil Rubio. E embora hoje eu não esteja em sala de aula, né? Eu sou diretora de escola, mas as crianças também, com carinho, me chamam de Diri. Então, ficou o Pro Gil Rubio porque, sendo diretora da escola, eu continuo sendo professora dos meus professores. Somos professores a todo momento, né? Professores das nossas crianças, professores dos nossos professores, professores dos funcionários. Professor é aquele que tem algo a ensinar e algo a aprender. Como a gente já ouviu Paulo Freire, né? Uhum. O professor é aquele que, de repente, aprende. Então, a gente continua sendo pro. Bom, a minha infância, eu acho que eu vou deixar para um outro podcast, um outro dia. Não vai longe aqui. Vai longe, né? É uma história de superação, é uma história de coragem, é uma história linda, mas vai ser um outro podcast, senão eu vou me emocionar aqui. Mas conta pra gente, assim, só algum detalhe que fez você chegar onde você tá hoje. Porque uma coisa que eu gosto de falar aqui, Ju, é sobre o propósito. E
você trouxe aqui, né, que a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre infantil, da educação infantil e tal. Eu falei, isso veio da infância. E geralmente a nossa maior dor faz a gente trazer o nosso maior propósito. Então, por isso que eu queria entender, em que momento da sua vida você falou, é isso que eu vou fazer da minha vida, é isso que eu quero trabalhar, é isso que eu quero de missão de vida. Então, só essa parte, se você puder trazer pra gente, eu agradeço. Tá bom. Eu tinha um ideal, um objetivo, um propósito, uma vontade de ser juíza. Eu queria fazer curso de direito para ser juíza. Não entendi, acho que direito, o que era a arbitragem ou fazer o juízo de alguma causa, mas era a vontade que eu tinha. Eu via, às vezes, filme, as pessoas com toga, era muito pequena e tinha essa vontade de ser juíza. Acredito que por muitas injustiças que eu presenciei. E, assim, eu fiquei órfã muito pequena, eu tinha 8 anos, eu fiquei órfã de pai. E depois, quando eu tinha 9 anos, né, minha mãe se casou novamente, e depois com 9 para 10 anos, eu fiquei órfã de padrasto também. Então, eu tinha muito para dizer, eu tinha muito para contar, eu tinha muitas dores, e a minha voz poderia ser ouvida de outras maneiras, como num desenho, por exemplo. E era assim que eu dizia como eu me sentia. Eu fazia os meus desenhos, eu riscava muito com aqueles cacos de tijolo no chão da rua. A gente fazia muitos desenhos e eu fazia também. Às vezes a gente conseguia um giz ou outro toquinho de giz que os professores davam no fim da aula e a gente usava para riscar o chão, para fazer os desenhos. E era naquele momento que eu fazia as minhas terapias. Quantos anos você tinha? 7, 8, 9, 10, 11, esse segundo setênio, né? Depois dos 7 anos, assim, a urgência que eu tinha de dizer como eu me sentia, de me comunicar. E por outros motivos, né, financeiros, de oportunidade, eu não consegui fazer o curso de Direito. E eu comecei a trabalhar muito cedo, então eu ingressei num curso de magistério que, na época, dava uma bolsa de estudo para quem conseguisse ser aprovado na prova de admissão. E aí eu passei nessa prova e era um salário mínimo. Então eu deixaria de estudar à noite, que eu comecei a estudar à noite com 10 anos, para trabalhar durante o dia. Podia, né? Naquela época era podia. até normal, né? Então, eu terminei minha 4ª série do primário, hoje é 4º ano do ensino fundamental, né? Mudou muita coisa. A gente ganhou a Lei de Diretrizes e Bases, que protege a criança, então mudou muita coisa. Mas aos 10 anos eu ingressei na 5ª série do ginásio, terminei a 4ª série do primário, ingressei na 5ª série do ginásio e comecei a estudar à noite para trabalhar durante o dia. Então, quando, né, começou a circular, a ventilar ali na escola, essa história da escola de magistério, que dava lá o primeiro ano já um salário mínimo, eu falei, é uma oportunidade de eu poder só estudar e me dedicar a isso. E era magistério, então era para ser professora. E isso, o ano era 1991. E logo que eu entrei, a gente já tinha que fazer estágio, porque era primeiro ano, era integral. Então, eu ingressei para fazer o primeiro ano e logo já fiz estágio, entrei na sala de aula com as crianças e me apaixonei. Caramba. Falei, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. E realmente, né? Tá até hoje firme e forte aí. Sim, ó, até me emociono. Que legal. E tá vendo? Se você tivesse ido por outro caminho, ó, será que seria tudo esse encanto? Né? Porque eu tenho... O meu pai, ele é diretor do Fórum de Sorocaba e ele tem muitos amigos juízes. Eu falo, gente, vida de juiz não é fácil, viu? Nem de futebol é fácil. Então eu falo, gente... Mas assim, eu falo que Deus escreve certo em linhas tortas, né? Então tudo aquilo que não deu certo na nossa vida também é porque não era pra ser e tá tudo certo. Então é até legal você falar, né? Foi por motivos financeiros. Isso é o que você acha. Nada acontece por acaso. Alguém poderia ter te emprestado um dinheiro, você poderia ter feito de qualquer outra forma, mas o seu coração seguiu um outro caminho, né? Um direcionamento. E olha tudo que você está construindo, tudo que você está, né, dispondo aí para o mundo hoje.
E aí, Ju, me fala um pouquinho mais, porque eu vi, né, o seu currículo é gigantesco. Você não parou de estudar nunca, pelo que eu tô vendo, e nem vai parar, né? Então, assim, o que que te motiva a sempre buscar entender mais, se profissionalizar mais, e conseguir contribuir mais, obviamente? O que que faz, qual que é essa sua sede de querer sempre buscar mais? O que que motiva você a fazer isso? Ah, eu acho que é a falta, né? Então, eu estava no magistério e nós não precisávamos fazer faculdade, Uhum, mas eu sentia que algo faltava. Então, eu comecei a fazer faculdade de pedagogia, né? Fui abençoada de passar numa faculdade pública, eu fiz a Unesp de Rio Claro. Então, ingressei na faculdade. Já na faculdade, eu sentia que algo faltava na área de matemática, para mim uhum, e para as crianças. Tanto é que é o nosso gargalo matemática. Nós temos notas baixas em qualquer avaliação externa dentro do uhum, país, porque é um gargalo mesmo, o raciocínio lógico, o raciocínio, né, lógico-matemático, a abertura da cognição. uhum. Então, falei, vou para o departamento de matemática também fazer uma outra disciplina. Daí fui para o departamento de matemática, sentia mesmo que algo faltava. Foi aí que eu comecei a capacitar professores para atuar em sala de aula com as suas crianças, dentro da esfera da matemática, né? Então, usava lá, aprendi tudo sobre material dourado, ábaco, Cuisinert. Professores de matemática que estão me ouvindo aqui sabem do que eu estou falando, né? Os materiais concretos. E dava aquelas aulas para os professores, os professores falavam, nossa, hoje eu sei ensinar matemática, e aquelas dinâmicas, aquelas aulas, aqueles mini cursos me motivaram a me tornar professora de professores também. Que legal. E fui fazer o mestrado na área de educação matemática na Unesp de Marília, Uhum. e uma faculdade incrível também, tem um aporte ali educacional excelente. E terminando ali o mestrado, já segui nessa área, nossa, falta ludicidade na área da contação de história. Fiz um curso de contação de história para também capacitar os professores. Nossa, as crianças tardiamente parece que adquirem a leitura e a escrita. Vou fazer um curso na área de alfabetização e letramento para poder capacitar os professores. E fiz também a especialização. Puxa, essas crianças não estão sendo bem atendidas nas suas dificuldades de aprendizagem e cognição. Daí fui fazer a psicopedagogia, fui fazer a neuropsicopedagogia e ontem eu acabei de fazer a minha inscrição também num curso de especialização de transtorno de espectro autista e de Uhum. ABA, porque no livro, que você já deu o spoiler aí, eu dediquei 2 páginas às crianças com TEA, porque os professores me perguntam, né? Quando eu estou dando curso, quando eu estou dando as palestras, eles perguntam, professora, né, Juliana, mas e a questão da criança especial, a criança autista? Você coloca tudo isso sobre o desenho, mas isso também funciona para as crianças que são autistas? E a resposta é um categórico sim, né? Caramba. Porque as crianças, o desenho é uma linguagem específica da infância. Não Uhum. importa quem é essa criança, ou onde ela mora, ou qual é a especialidade que ela tem, quantos pais tem na conta bancária, não importa. É uma Uhum. linguagem específica de uma criança. Sim. Seja ela lá da China, do Japão, do Canadá, do sul, do país, enfim. E sim, é. Só que nós temos crianças com transtorno de espectro autista, e eu tive esse olhar muito recentemente, que são não verbais. As crianças Uhum. com TEA, com suporte, às vezes 2, 3, que não falam, não se comunicam pela fala. Ou seja, se comunicar pelo desenho é Foi um algo. canal para elas mais importante até do que as outras que às vezes têm mais facilidade em falar. Caramba, Jô, antes da gente entrar mais no detalhe de tudo isso que você já aprendeu, né, que você pode compartilhar umas coisas aqui com a gente, primeiro, parabéns, porque eu vou até te dar um uau aqui, arrasou. Uau, Obrigada! Gente, eu incrível. ganhei um uau! Ganhei um arrasou! Porque realmente, Ju, as pessoas hoje, eu vejo muita gente da área da educação, principalmente, acomodadas. Fui lá, fiz, estou trabalhando, virei funcionário público, tá lindo, maravilhoso, eu vou ficar aqui, fica o resto da vida ali, né? Mas você tá ali, não é por você, né? Então,
como que eu posso contribuir para o mundo? E aí você está buscando mais e mais, e entregando mais e ajudando mais. Então, assim, você está servindo mesmo. Você não está ali trabalhando, você está servindo. Você está construindo algo que talvez nem você tenha ideia da proporção do que você está construindo. Eu tô até surpresa quando você falou para mim, Camila, meu primeiro podcast. Eu falei, caramba, você tem muita bagagem, você tem muito conteúdo, você precisa falar isso mais vezes. E que eu tô feliz que você tá lançando seu livro. E que seja o primeiro de muitos, tá? Porque as pessoas precisam disso, Ju. De realmente buscar esse conhecimento e buscar querer ajudar mais as pessoas. E para a gente poder ajudar, a gente realmente precisa entender melhor algumas coisas, né? Eu sou uma pessoa também que busco esse conhecimento para conseguir contribuir melhor para aquilo que eu quero oferecer para o mundo. E você falou uma coisa que eu achei interessante, da matemática. Eu, Camila, sempre, desde pequenininha, tive muita facilidade em matemática, números, exatas, e eu percebi que isso me destacou de muita gente. Desde pequenininha, todo mundo falava, nossa, a Camila não é normal, né? Não, a Camila é surreal. Sempre tirava 10 em tudo que era de exatas, e na faculdade não foi diferente, me formei em estatística e economia, e aí muito número, e eu sempre me dei muito bem nessa área. E o que eu percebi na matemática, de fato, que talvez as pessoas ainda não perceberam. A parte de raciocínio lógico, ela não vai te ajudar a resolver um problema de matemática. Ela vai te ajudar a resolver qualquer problema na sua vida. Porque o raciocínio lógico, ele vai te ajudar a tomar melhores decisões na sua vida. Então, assim, é natural que eu cresci muito rápido na minha carreira. É natural que eu tomei muitas decisões boas na minha vida. Por quê? Porque esse raciocínio lógico, ele é muito rápido. Então, eu ajo rápido, as coisas fluem melhor. E aí eu percebo que as pessoas que às vezes são de outras áreas têm mais dificuldade. Tanto é que hoje eu sou mentora empresarial, Ju, porque eu percebo que eu tenho muita facilidade de enxergar o que o outro não está enxergando. As pessoas que não têm esse raciocínio lógico, eu falo, nossa, mas tá tão óbvio, é só você fazer isso aqui, já resolve a sua empresa. Eu falo, caramba, então olha a importância que você enxergou, que muita gente não tá enxergando, que não é sobre ajudar um aluno a fazer um problema de matemática, não é. É sobre ajudar ele a mudar a mentalidade dele e facilitar ele a ter uma vida de forma mais assertiva, decisões mais rápidas, soluções mais rápidas. Então, assim, parabéns, de verdade. Achei incrível tudo que você já falou até aqui. E tô super curiosa para falar também sobre o livro. O que fez você a falar, né, sobre... Imagina assim, você decidiu que você queria trabalhar com esse aspecto, né, de entender essa comunicação diferenciada. Mas o que de fato você falou assim, não, eu preciso fazer um livro para falar um pouco mais sobre isso e levar isso para outras pessoas. Inclusive, muito obrigada, gente. Ganhei aqui um livro autografado. Olha que lindo. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o que te motivou, né? E depois a gente vai falar também um pouquinho sobre o conteúdo dele. Mas conta pra mim. Bom, essa questão da arte, das pessoas se expressarem pela arte, já é sabido por todos nós, né? Algumas pessoas se expressam pelas pinturas, outras pessoas se expressam pela música, pela poesia. E essa forma de expressão através da arte, ela existe em todo mundo. E aí eu mesma comecei a me questionar, depois que eu li um livro antigo, é um livro, acho que da década de 90 ou 80, que chama O Corpo Fala. Ah, esse livro é fantástico. Fantástico. E aí, quando a pessoa fala ali, né, quem já leu o livro, né, já sabe que a pessoa movimenta ali a mão direita, futuro, né, vai falar com a mão esquerda, ali um passado, né, coloca a bolsa aqui na frente, não vê a hora de ir embora. Minha bolsa tá longe aqui, gente, porque o bate-papo tá ótimo, né? Então, colocou a bolsa aqui, né? Ou tá cruza os braços para falar com alguém e não quer ouvir o que a pessoa tá ali dizendo. E aí, quando eu li esse livro, me deu um clique. Falei, será que a forma que nós nos comunicamos, principalmente as crianças, ao posicionar o desenho no papel, será que quando ela coloca a coisa do lado direito é futuro? Quando ela desenha do lado esquerdo é passado? Será? E aí eu estava em sala de aula, tinha ali todo o laboratório que eu precisava e colocava essas crianças para desenhar todos os dias. E na época, isso em 2000, 2001, 2002, eu trabalhava numa cidade muito pequena,
Aliás, um beijo para todo mundo de Pompeia, uma cidade a noroeste do estado de São Paulo, que mora no meu coração, 18 mil habitantes. E na época eu trabalhava lá, trabalhei por 10 anos. E todo mundo sabia ali da vida de todo mundo, por ser uma cidade pequena, né? Então sabia com quem casou, com quem separou, quem que estava morando com quem, se teve festa, se não teve, se teve festa e não convidou o fulano. Então a gente sabia de tudo. Super ali. entendo, porque eu vim de Biúna também, lá também é um ovo. E lá a gente fica sabendo de tudo, né? Ah, fulano casou, separou, engordou, emagreceu, tudo que você imaginar. Foi viajar, não, a gente voltou. fica sabendo de tudo. Tanto é que eu não vi a hora de sair de lá, porque eu falei, gente, é muito invasivo isso aqui. Mas a gente tem que honrar nosso lugar ali onde a gente cresceu. Inclusive, depois vou dar uma sugestão de fazer um lançamento lá pra eles também, viu? Olha! Vou legal. Querer. Precisa, né? Precisa. E aí começou a me chamar a atenção, então, os desenhos das crianças. E eles faziam um desenho e como eu sabia da vidinha deles, a vida deles contada ali no desenho. E aí começou a me chamar mais atenção e eu olhava, falava, nossa, isso, aquilo. E comecei a triangular com outros autores de livros importantes. Destaque para Albert Einstein, né? O que o Einstein fala? A imaginação é mais importante que o conhecimento. Conhecimento é limitado. A imaginação envolve o mundo. Porque se eu falar para você assim, Camila, Camila, você já foi para Paris? Sua resposta vai ser para mim um sim, eu já fui, ou um não, eu não fui. Por quê? Você conhece Paris ou não? O conhecimento é limitado. Você me responde com sim ou com não. Mas se eu falar para você, Camila, vamos para Paris agora? Pode fechar o olho, fica com o olho aberto? Vamos para lá? Vamos para baixo da torre? Olha, do lado direito tem um café. Vamos pedir um café e tomar esse café aqui embaixo dessa torre maravilhosa? Nós não estamos lá agora? A criatividade vai longe. A gente chega a sentir o cheiro do café, né? Que é daqui, né? Porque nós vamos lá e para quem eu falo, olha, imagine se agora num campo florido e a pessoa vai para lá. Então, quando Einstein escreveu isso, ele disse também, todos os gênios são antes artistas. Todos os gênios são artistas. Então, como que a criança não está comunicando algo através da imaginação se a imaginação é livre e o conhecimento é limitado? Ou seja, a criança já pode se comunicar livremente aos 2 anos com um lápis e com papel, ou às vezes a parede da mãe, né? Ou às vezes a parede da mãe, ela vai se comunicar com o sofá a parede da mãe, da avó, né? O sofá, a geladeira, o que ele conseguir comunicar ali, né? O que ela tiver à mão. Por isso, pais, mães, liberem aí os papéis para as crianças, liberem cadernos de desenhos para que elas possam se comunicar, para que elas possam dizer muita coisa ali que elas precisam, né? E daí isso começou a me chamar a atenção. Por quê? Se a criança tem essa imaginação livre e ela coloca no papel o que ela sente, quem consegue ler? Quem tem a fluência desse idioma para ler? E aí eu fui atrás do idioma em si. Autores que já escreveram sobre arquétipos, como Carl Jung. Sim. Autores que falam sobre a cultura, como Jean Piaget, Vallon, Vygotsky, né? Que falam sobre a cultura, o que está ali presente no imaginário popular. E a criança faz parte do popular, então presente no imaginário infantil também. E o que a criança coloca ali no papel e se comunicando. Então, o idioma infantil faz parte do imaginário de um país, de uma nação, de uma comunidade, de uma cultura. E o que é dito ali, em termos de desenhos, histórias, histórias que nós temos no imaginário de todos, como as histórias da Bíblia, por exemplo, né? O que eu falo muito, né? Que esse desenho aqui, por exemplo, ó, de um arco-íris, né? Quando a gente fala de arco-íris, quando a gente fala arco-íris e a gente imagina o que é um arco-íris dentro de uma análise, né? Dentro de uma análise é um arco-íris, uma luz refletida ali no céu por causa das gotículas de água. Mas o que significa isso dentro do imaginário? A gente pode recorrer, por exemplo, à história mais famosa
que é o surgimento de um arco-íris. Qual foi o primeiro arco-íris que foi colocado no céu? Foi colocado no céu por Deus, Sim. fazendo um pacto com Noé, dizendo a ele: ó, Noé, nunca mais eu destruo o mundo com água. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Então, a criança que coloca um arco-íris no desenho, por exemplo, a gente olha e fala, nossa, que desenho lindo, né? Tem alguma coisa acontecendo nessa família e a criança é uma criança resiliente, esperançosa, que coloca ali o tudo vai ficar bem. O pior, a chuva, o dilúvio, já passou. Nossa, eu tô arrepiada, sabe por quê? Se eu te falar que eu li ontem essa parte da Bíblia, e eu nem sabia que você ia trazer isso aqui. E eu fiquei pensando justamente nisso. Eu falei, será que toda vez que a gente visualiza ou que a gente enxerga um arco-íris é porque a gente quer receber alguma mensagem ou porque a gente está precisando receber essa mensagem de esperança? Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma lendo a Bíblia. E eu fiz isso ontem. E aí hoje você vem e traz isso pra mim. Eu falo, eu acredito muito em lei da atração também, né? Eu falo, não sei se eu que atraí ou se a gente tinha que falar sobre isso, porque às vezes as pessoas elas não entendem que tem muita coisa envolvida, né? E Einstein eu sou fã de Einstein desde que eu tinha 16 anos, eu leio os livros de Einstein e ele fala muito sobre isso, sobre essa questão, né, da física quântica, de energia mesmo. E quando a gente liga o físico aqui, né? Nós aqui nessa Terra, com coisas que a gente não sabe explicar. E você vem com a neurociência para tentar explicar e fazer a tradução disso, eu acho fantástico. Porque é algo tão, assim, difícil de explicar. E isso que você está trazendo de interpretar. O que a criança quer dizer com esse arco-íris? E o que o universo está querendo dizer aqui pra gente também? Porque houve uma influência ali na mente da criança também. O inconsciente dela tá trazendo aquilo. E às vezes não tem nem a ver com o momento que ela tá passando ali naquele momento de vida dela. Mas isso tá nas células dela de alguma forma, né? Então eu gosto muito de falar sobre criança também por causa disso. Porque é nessa fase que a nossa intuição ela é muito aguçada. Que depois a gente vai perdendo essa conexão, né, com o divino. Mas nessa fase a criança tem uma intuição muito aguçada. Então eu achei incrível você trazer isso justo hoje. Eu tava falando disso ontem comigo mesma, sabe? Então é isso, desculpa te cortar, mas eu precisava complementar, porque eu fiquei arrepiadíssima aqui. Não é um corte, é uma... Gente, ela merece um uau, arrasou, não merece? Merece, porque você conseguiu fazer... Não, fica com o seu, o meu tá aqui, ganhei também, gente. Você conseguiu fazer uma... Ontem, né, que você disse que tá... Você conseguiu fazer essa análise, essa reflexão, porque assim, as crianças, elas fazem isso. Mas é de maneira inconsciente, né? Porque é um idioma infantil, é inconsciente. Ela busca ali coisas do inconsciente e você já perdeu, como você disse, né? A gente perde mesmo e a gente precisa recuperar. Então, você precisa também de um uau, de um arrasou nesse sentido de querer recuperar, trazer de volta, né? Porque a proposta que eu coloco é que você só vai conseguir analisar. Analisar é fácil, você vai conseguir analisar um desenho, porque a gente tem aportes para análise da Nancy Rabelo, da Nicole Bedard, né? A gente tem esse embasamento teórico, mas e a interpretação? Sim. Por isso que o subtítulo aí do livro é uma palavra que eu criei, é uma palavra, uma expressão que eu criei, uma metodologia, que é a alma-análise, que é a análise de alma. Que incrível. Então, a análise, ela é possível, completa, sistêmica e global, só a partir de uma análise de alma, para você conseguir a interpretação completa. Então, você une o que você tem de análise, o cabedal teórico, Piaget, Vallon, Vygotsky, Nicole Bedard, Albert Einstein, Loris Malaguzzi, né, que é da fundamentação de Reggio Emilia. E, aliás, é nesse momento do podcast, das palestras que eu dou, que eu me gabo, porque eu conheci a comuna de Reggio Emilia na Itália. Fui para o centro de Loris Malaguzzi, né? Para quem não sabe a história, a comuna de Reggio Emilia é uma cidade, chama Reggio Emilia. Ela foi destruída pela guerra. E os habitantes de Reggio Emilia, então, decidiram que a cidade deveria ser reconstruída. Nós precisamos reconstruir a cidade. Vamos começar? Vamos.
pela escola. Que incrível. Não, uau. Uau. Pela alma análise, por tudo isso que você acabou de trazer pra gente. Ju, que incrível. Você realmente está galgando aí caminhos altos, né? E eu imagino o tanto de criatividade que você não teve também que dispor aqui pra escrever esse livro. E lógico, tem muita gente também, Ju, que vai julgar, né? Tipo, ah, mas será mesmo? Ah, mas é só uma criança, a criança não sabe o que tá fazendo. Eu falo, cara, é por isso que você tem que ter uma bagagem muito boa pra falar, não, eu sei o que eu tô falando. O meu currículo consegue sustentar o que eu tô afirmando aqui pra você. E eu acho isso incrível. E um pouco antes da gente começar a gravar aqui, você até falou pra mim também do caso do Henrique. Eu queria que você contasse um pouco pra gente, porque vindo pra cá, pro estúdio, eu fiquei pensando, né? Eu tava pensando muito sobre esse livro. Gente, o nome do livro, Interpretação do Desenho Infantil, né? Há uma análise potencializando a prática. E eu fiquei pensando, eu falei, será que através de um desenho a gente não consegue mudar a vida de uma criança? Porque às vezes a gente enxerga coisa que até através de uma psicóloga, ela mesma não pode não estar conseguindo enxergar, né? Porque ela não tá no dia a dia. Os pais estão no dia a dia da criança. Ela vê a criança uma vez na semana, uma hora na semana. Então, será que se os pais dedicassem mais tempo para enxergar, comunicar de outra forma, através dos desenhos, né? Realmente eu parar. Quantas vezes vocês, pais, aí pegam seus desenhos, seus filhos e ficam tentando interpretar algo? Quantas vezes vocês já fizeram isso? Depois coloca aí nos comentários que eu tô curiosa para essa resposta. E aí, Jô, me veio isso na cabeça. Eu falei, será que a gente não poderia poupar algum sofrimento ou alguma coisa assim? E aí eu queria que você explicasse também essa história, né, do Henrique, quem foi ele, o que aconteceu, até para a gente entender o como que isso é importante, essa comunicação, né, não falada. O que que isso pode impactar na vida hoje das nossas crianças? Bom, o caso Henry, ele foi amplamente divulgado na mídia, né? Aconteceu há alguns anos. E eu até trouxe aqui o desenho. É um desenho que está disponível na internet, né? Se você digitar aí caso Henry, né? Você digita aí caso Henry, do caso do vereador Jairinho, foi amplamente divulgado. Eles ainda estão presos, inclusive, aguardando julgamento. Recentemente até veio alguma coisa na mídia, e faz um mês ou 2 meses, a gente teve na mídia algo voltando, porque a mãe do Henry solicitou uma espécie de habeas corpus para cumprir a prisão domiciliar e o Supremo, né, indeferiu, ela continua presa. Mas, enfim, esses desenhos, eles foram... Esse é o desenho dele mesmo? Esse é o desenho do Vê se você Henry. consegue, foca a câmera aí, por gentileza. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Deixa eu trazer Aí, ó. para cá. Dá pra ver? Só pra gente, só pra ajudar na interpretação aí, pra gente entender esse desenho, né? Que às vezes a gente olha no desenho e a gente não entende nada. Aí, boa. Olha, gente, esse é o desenho original, então. Isso. Esse Tá. é o desenho que tá disponível, né, na internet, inclusive. Uhum. O Henry estava na escola e foi solicitado a ele que desenhasse nesse primeiro desenho a família. Uhum. E nesse segundo desenho aqui de baixo, a sua casa. Aliás, eu trago isso no livro, né? Quando você quer saber com muita integridade ou com muita abrangência sobre a vida de uma criança, você deve solicitar. Desenhe uma família e a casa onde mora essa família. Uhum. Essa solicitação faz com que a criança coloque ali tudo que ela está sentindo, tudo que acontece na família dela e tudo mais. Bom, nesse primeiro desenho aqui que foi solicitado a ele para fazer a família, podem observar, se quiser dar um close, aproximar melhor, vocês vão perceber que os rostos dos bonecos, né, os rostos dos personagens das pessoas aqui não tem boca. Nossa, Ou é verdade. seja, o Henry denuncia aqui, ele está contando para a gente que não havia diálogo na sua casa. Uhum. Né? Não tem boca, não havia diálogo, que é isso que significa. E ao desenhar aqui a mãe e ele
com palito, né, em formatinho de palito, tá tudo bem, tá, gente? O Henry tinha 4 anos quando fez esse desenho, então, de acordo com a questão ali do desenvolvimento que nos coloca Piaget, tá numa fase de desenho que é de palitinho mesmo. Mas, ao colocar somente na mãe sapatos e uma bolsa, ele nos conta que a preocupação da mãe estava com os bens materiais. E ao colocar também o Henry em desvio de chão, ao invés de colocar o pezinho dele no mesmo nível da mamãe, ele também nos conta, ele também nos comunica que os dois não estavam em harmonia, em sintonia, não havia diálogo, não estavam no mesmo plano, né? E os olhos arregalados, eu tenho observado muito de 3 ou 4 anos para cá. Eu trabalho com desenho, vejo os desenhos das crianças há muitos anos. Eu criei o curso em 2014, mas eu tenho visto os olhos arregalados e eu atribuo ao uso excessivo do celular. Caramba. Né? Eu atribuo essa coisa aí. Embaixo, aqui, nós temos foi solicitado ao Henry que fizesse a sua casa. E depois a professora perguntou o que ele tinha feito e aqui ele disse que fez a casa dele, a casa da mamãe e dele, e aqui fez a casinha de Bangu, que é a casinha que eles tinham dos avós. Reparem essa porta toda ripada. Se a gente buscar, como eu disse, no nosso imaginário, se nós buscarmos nas histórias, nós sabemos que alguém que entra correndo numa casa e ripa a porta quer impedir a entrada de alguém por medo. Né? Você põe várias ripas na porta, martela de um lado e do outro. A gente já vê isso às vezes em desenhos animados. A gente vê isso mesmo em filmes de terror, né? A pessoa ripando a porta ali impedindo a entrada. Então isso chamou a atenção da professora, que chamou a atenção da psicóloga e que nos autos ali do processo tem conversas entre a psicóloga e a mãe que foram gravadas, a professora solicitando uma atenção especial, uma reunião por causa desse desenho. E aqui, na casinha de Bangu, se vocês olharem bem, nós temos um recurso chamado pareidolia. O recurso de pareidolia é aquela ilusão que nos faz olhar para algo e ver outra coisa, geralmente nas nuvens. Quando a gente olha para uma nuvem e vê um formato de um elefante, vê um formato de um gatinho, ou a gente olha alguma comida no prato, ovos estalados, e fala, olha, parece o rosto de alguém. Né? Isso é um recurso chamado pareidolia, é um recurso de desenho e é algo que acontece nas sinapses do nosso cérebro, ao olhar algo e ver outra imagem. E aqui vocês podem ver que tem um recurso de pareidolia que parece uma pessoa e uma bola. Eu tava pensando nisso. Falei, nossa, me lembrou até o Bananas de Pijamas, né? Mas ele nem é dessa época, provavelmente. Não. Mas assim, realmente parece, né, bracinho, né? Isso, então... e uma bola. E dentro da análise, né, do desenho infantil, o que é uma criança brincando de bola? É alegria, é diversão. É conforto, é estabilidade, é paz. Então, o que ele conta pra gente nesse desenho? Casinha da mamãe, medo. Casinha dos avós, conforto. E então, nesses 2 desenhos, né, os 2 desenhos foram levados ali pela promotoria. As cópias de conversas de telefone por WhatsApp, né, também foram trazidos ali, foram colocados. E o que chama muito a atenção por que eu acompanhei esse caso sempre? Porque é a voz de um menino sendo ouvida num tribunal, numa promotoria, num lugar de justiça. É a voz de uma criança sendo ouvida. Mas o que exatamente aconteceu com ele, Ju? Ele foi assassinado pela mãe e pelo padrasto. Ele, né, segundo a promotoria, segundo a história que foi apurada pelos funcionários, ele levava muitas surras do padrasto. E muitas surras. Então, ele já estava denunciando aqui nesses desenhos que a mamãe não ligava, que aqui não era seguro. E aí a professora e a psicóloga, né, buscaram a presença da mãe ali para conversar, para saber o que estava acontecendo. Então, assim, essa percepção do desenho foi antes do incidente, então?
Já tinham chamado a mãe para conversar porque já tinha identificado algo. Algo que estava acontecendo na casa que o Henry estava desconfortável. E por Nossa. que a falta de diálogo entre mãe e Uhum. filho, né? O porquê essa falta de diálogo, né? Que ele não desenhou a boca ali. E então, assim, a psicóloga foi de um feeling, uma alma, né? Que é o mesmo nome que eu trago aqui no livro. Então, ela foi de uma percepção, de uma alma, onde ela olhou e fez a interpretação desse desenho e pediu ali a presença da mãe, a professora também, né, ao passar o desenho para a psicóloga, porque assim, Camila, o que acontece em termos de legislação, de Ministério da Educação? Uma professora, ela não pode fazer intervenções terapêuticas. Né? Uhum. Então, um professor, ele só pode ser terapeuta se ele fizer ali um curso de psicologia, Sim. uma pós em psicopedagogia, fizer um estágio e tudo mais. Mas o professor que tem essa clareza, o pai, a mãe, quem tem uma criança em sua vida, que tem essa clareza, consegue olhar e ajudar de alguma forma. E até chamar uma psicóloga para É, nesse auxílio, que né? foi o que a professora fez. É, A professora encaminhou o caso a uma sim. psicóloga que até então tinha a autonomia, a patente, tinha a autoridade ali para Uhum. clinicar enquanto terapeuta, fazer análise, interpretação e pedir a intervenção dos pais numa reunião para que solucionasse esse problema do medo que até então ele estava Uhum. sentindo. E aí, quem quiser saber mais, dá para clicar lá no Google, procurar o caso, tem as respostas, tem as trocas de mensagem de internet, onde vocês podem saber mais. Mas eu acho que o importante aqui é saber que é uma comunicação infantil, é uma forma de dizer algo, tanto que a voz de uma criança foi ouvida mesmo depois que ele não estava mais aqui para se defender. Nossa, que forte isso, hein? E Caramba, continua gente. acontecendo, né? Então, assim, eles estão presos, aguardando julgamento e serão obviamente julgados, serão obviamente culpados, cumprirão ali com a justiça o que deve, mas o alcance do desenho, o alcance do que uma criança precisa dizer, vai até onde a gente não gostaria. Uhum. É, porque de tudo que você trouxe aqui, às vezes um desenho pode ser um pedido de ajuda, um pedido de socorro. E aí cabe, né, ao adulto socorrer uma criança, porque ela sozinha ela não consegue sair dessa situação. E como você mesmo trouxe aqui, né, os avós dessa criança talvez poderia, se tivesse todo esse entendimento, ajudar de alguma forma, talvez até impedir que isso acontecesse, né, enxergando coisas que talvez só foram enxergar depois que já tinha acontecido. Então, olha a importância disso. É muito forte isso que você está trazendo aqui, Ju. Sim, É forte e emociona mesmo, é triste, é comovente, mas é importante, a gente precisa falar. Né? Tem muitos pais, e o que eu enxergo, Ju, que até um ponto que eu queria que você trouxesse aqui, é que a tecnologia ela vem para contribuir muito, né, para o nosso mundo atual, mas eu tô vendo muita gente também sendo prejudicado pela tecnologia e as crianças, principalmente, que estão muito no celular, estão muito, que nem você trouxe isso aqui também, né, do desenho. Então, assim, as pessoas estão muito desligadas, desconectadas do seu próprio ser. E o que que você acha que isso impacta hoje também, né, essa forma de viver? Que o pai já não olha mais nem para os desenhos das crianças, às vezes a criança nem desenha mais, porque o pai nem proporciona isso para ele, só entrega o celular. E se você for em casa hoje, Ju, eu não tenho filhos, eu tenho sobrinhos. Mas em casa, quando eles vão, eu não deixo eles brincarem no meu celular. E eu sempre deixo um monte de desenho, um monte de livro, um monte de coisa canetinha e lápis de cor. É a única coisa que eu deixo na gaveta para eles brincarem. Eu falo, então assim, só que eu vejo que eles já não têm tanto interesse. E na nossa fase, pelo menos na minha época, eu adorava. Falava, nossa, eu vi aquilo, era luxo. Eles chegam em casa, eles não querem brincar disso. Eu falo, gente, ou eu sou a tia mais chata do mundo, né? Porque é isso que eu quero oferecer pra eles de brinquedo e eles não estão gostando. Ou eu falo, ou realmente o mundo mudou tanto que os pais não estão deixando a criança liberar a criatividade dela, essa comunicação diferenciada, que não é só verbal.
Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que que você enxerga hoje no mundo atual que os pais poderiam estar fazendo de diferente para que essa criatividade, essa fluidez na comunicação da criança pudesse ser melhor. Olha, na minha opinião, isso impacta na nossa evolução enquanto seres Total, humanos. total. Porque, assim, quando você pensa em termos evolutivos, o que aconteceu conosco, né? Lá na época dos homens das cavernas. Os homens se comunicavam com gestos, faziam gestos, daí eles perceberam que conseguiam fazer grunhidos, sons com a boca, né? Então começaram a fazer os gestos, os grunhidos, e daí a comunicação ficava difícil. Eu brinco que foi nessa época que surgiu a expressão, quer que eu desenhe? Porque daí a comunicação dos gestos, dos grunhidos, ficava um pouco sem entender, e eles foram para os desenhos. Eles começaram a desenhar no chão, eles desenhavam nas cavernas. Nós temos pinturas rupestres riquíssimas até hoje, contando histórias inteiras, né? E daí, depois que eles foram para as pinturas nas cavernas, a voz começou a combinar ali algum determinado som, né? Significa isso. Significa isso, né? Então, eles foram padronizando uma linguagem. E depois de milhares de anos, alguém percebeu que podia pegar o que era falado e colocar no papel, e aí surgiu a escrita. A criança, cada ser humano, ao nascer, repete o processo de evolução. Ao nascer, todos eles. Começam com os gestos, vão para os grunhidos, chora, chama a mãe, se bate, não estou conseguindo comunicar. Aí começa o A, o E, o papá, o mamã, daí ganha um lápis e vai desenhar lá na parede para depois, aos 5, 6 anos, adquirir o processo de aquisição lá, né? O processo de aquisição de leitura e escrita. Então, uma criança, olha o que nós conseguimos fazer. O mundo, o homem, demorou milhares de anos para evoluir o que agora nós conseguimos fazer em 5 ou 6 anos. Caramba. Mas esse é o nosso processo de evolução, né? O grunhido, o gesto, a fala, né? O gesto, o desenho, a fala e, por último, a escrita. Bom, se eu coloco algo aí no meio que não seja essa sequência, eu prejudico o processo de evolução de um ser humano. Porque a tecnologia chegou também muitos anos depois. Então, a tecnologia numa criança que está em evolução precisa ser colocada na mão dessa criança muito depois, né? Principalmente para ela conseguir lidar com essas questões da evolução, do botão, do que é tecnológico. Então, a criança precisa, no momento do desenho, desenhar sim, é a comunicação, é o desenho, né? Se você pegar a questão da análise do Piaget, ele tem que passar pela garatuja ordenada, pela garatuja desordenada, pelo pré-esquematismo, que são fases de evolução. Quando você não proporciona o desenho para sua criança, você impede o processo de evolução. Você impede o desenvolvimento dela. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Uau. Não. Mais um uau pra você aqui, gente. São coisas que são tão óbvias, mas que precisam ser ditas. O óbvio precisa ser dito. Porque eu realmente nunca tinha parado pra pensar sobre isso. A gente só enxerga assim, né? Ah, legal. Nossa, ele tá mais esperto aqui, que ele tá usando a tecnologia e tal. Mas e todo esse processo evolutivo? Porque eles vão ser a próxima geração também. Vai vir deles? Como que vai ficar isso aí depois? E tudo girando em torno do lúdico, né? Do brincar. Animais brincam. Sim. Cachorros, gatos brincam. Imagina o humano se não precisa brincar, né? Uma criança, quando chega em casa, qualquer criança, sua criança já falou isso pra você. Uma criança chega em casa e às vezes a mãe pergunta assim, como foi hoje? Seu dia? Como foi na escola? Ela fala, bem. E daí, no minuto seguinte, ela fala assim, brinca comigo? Mãe, vamos brincar? Sim. Pai, vamos brincar? Tia, vamos brincar? Porque ela não consegue falar, olha, hoje o meu dia não foi muito bom. Eu cheguei na escola e aconteceu algo que me deixou tão frustrado. Mas aí, naquele momento, eu me recolhi e pensei, essa frustração acho que até pode passar. Aí a professora me disse uma coisa tão injusta, ela disse algo que eu tinha feito
e eu não fiz. Daí eu pensei, ela não tem essa condição de fazer isso. Então ela parte para uma interação, que é o que a gente faz nas terapias. E o que é essa interação, esse olhar? Ela olha para você e fala, brinca comigo? E muitas mães, muitos pais não levam as crianças no psicólogo porque falam, chega lá, só fica brincando. Caramba, Ju. É a terapia de uma criança, brincar. Ludicidade, é na troca, é no jogo. Tem um ator chamado Johan Huizinga e ele diz, Homo sapiens, Homo ludens. Lúdico. Nossa, eu tô chocada. E assim, eu não tenho filhos, mas eu imagino que muita gente que ouviu o que você acabou de falar deve estar emocionado como eu tô. Porque é tão forte isso, né? Você realmente. Porque às vezes a gente pergunta, e aí, como foi na escola? Mas a gente não pergunta com a intenção de ouvir. A gente só pergunta por perguntar. E agora você trazendo essa resposta que talvez na mente da criança existe esses fatos, mas ela só não comunicou. E a gente ignorar isso. Nossa, é muito forte. Então, assim, incrível tudo isso, Ju. A gente tá encerrando aqui, mas eu passaria horas aqui falando com você. Acho que a gente vai ter que ter uma segunda, uma segunda edição aí, porque eu achei incrível e aí uma curiosidade mesmo, tá? Porque eu acredito que quem assistir esse podcast e for da área da educação vai querer te conhecer melhor. Então, como que você atua hoje? A pessoa, ela é profissional da área da educação. Ela quer ter a sua consultoria. É a escola, é o governo que te contrata para ir nas escolas? Ou isso é de forma individualizada? Como que a gente tem acesso a você, Ju? Queria te saber um pouco mais. E aí depois eu vou deixar as redes sociais dela aqui também para vocês, tá, gente? Mas fala pra gente, como que a gente tem acesso a tudo isso, todo esse conhecimento seu e ter a sua consultoria também? Eu tenho contratos, né, com algumas prefeituras me chamam para fazer da palestra, simpósios, cursos, algumas escolas particulares também me chamam, mas eu tenho um trabalho, né, que eu não gosto muito de chamar de missão, é um trabalho de divulgação. Eu vou de maneira gratuita nas escolas, nos HTPs dos professores, e eu tenho palestras sobre o desenho infantil, sobre inteligência emocional, que é muito pedido também para os educadores. E eu vou de maneira gratuita, faço essas palestras, divulgo o meu trabalho. E daí, quem gostar, adquire o curso, que eu tenho cursos disponíveis na Hotmart. Daí, quem gosta, né, do que ouviu, gosta do que aprendeu ali, quer se aprofundar, adquire o curso, me segue lá no Instagram, porque todo dia eu posto algo relevante para as crianças, para os educadores, e agora também pode adquirir o livro, né? Uau, mais incrível. recente. Ou seja, várias opções aí, gente. Quem quiser ter acesso a Ju, vocês já viram que tem vários produtos para vocês adquirirem. E eu fiquei encantada, com certeza vou indicar você para algumas escolas para você estar levando esses conteúdos, né? E, inclusive, eu tenho clientes meus que são da área da educação também, que vou conectar já com você, porque os propósitos são muito parecidos, mas os conteúdos são muito diferentes. Então, acho que vocês podem se somar em muitos projetos juntos aí. E que incrível, Ju. E pra gente encerrar aqui, infelizmente a gente precisa encerrar, porque por mim, realmente eu queria ficar perguntando muitas coisas aqui. Eu tô adorando essa conversa. E depois eu quero que vocês me contem aí também. Vocês estão gostando, gente? Porque eu tô achando incrível, algo totalmente inovador aqui pro meu podcast. Eu nunca tinha falado desse tema, mas ao mesmo tempo algo tão relevante, porque é o nosso futuro que a gente tá falando aqui. A gente não tá falando de criança, a gente não tá falando de desenho, a gente tá falando do nosso futuro, o futuro da humanidade. É isso que a gente tá falando aqui. Isso é grandioso demais. Ju, eu queria que você olhasse naquela câmera e falasse com os pais agora. Com os pais dessas crianças. Qual mensagem você gostaria de deixar hoje pra gente encerrar aqui esse episódio? Queridos pais, papais, mamães, vocês que têm uma criança na sua vida, criança esta que você é responsável por ela, responsável pelo desenvolvimento, pelo crescimento, pelo bem-estar e principalmente pela felicidade dela. Olhar atento, olhar carinhoso, olhar sistêmico ao que ela faz, ao que ela diz, como ela age, ao que ela te conta e principalmente ao que ela desenha. Porque no momento que ela coloca o desenho dela no papel,
O tipo de telhado tem um significado, o tamanho da porta tem um significado, o lado que ela colocou o sol tem um significado. E quanto mais você interagir com ela, mesmo que você não saiba o idioma do desenho, mas quanto mais você interagir com ela, quanto mais você colocar para ela desenhos, para que ela coloque para fora o que ela tem a dizer, quanto mais você brincar com ela, jogar com ela, mais você vai se conectar com essa criança, transformando esse ser humano pequenininho, ainda em formação, ainda em construção, numa pessoa autêntica, genuína e principalmente autônoma, que tem autonomia das suas ações, tanto no plano, né, das ações que a gente quer e principalmente no plano das ideias, para que tome decisões acertadas, com caráter, com honra e com justiça. Uau! Não, vamos encerrar aqui, então, meu uau pra você. Gente, que incrível! É tetra! Uhul! É tetra! Ai, eu amei, Jo. Amei esse bate-papo. Você é incrível e não pare nunca o que você tá fazendo. Eu tenho certeza que você não tá aqui de passagem à toa, né? A gente tem essa nossa experiência humana aqui sempre com uma missão. Eu acho que você tá cumprindo sua missão de uma forma fantástica. Então, parabéns, Jo. Obrigada mais uma vez por você ter aceitado o convite, estar aqui com a gente contando a sua história, compartilhando todo o conteúdo aí, que você tem uma bagagem enorme, né? É muito estudo, gente. É muito estudo. É muita coisa. Então, mérito seu hoje estar conquistando tudo que você está conquistando. E eu tenho certeza que você ainda vai muito longe. Então, parabéns. Gente, então é isso. Eu vou deixar o contato depois dela para vocês, tá? Aqui na descrição do vídeo. Não deixem de seguir. Quem quiser saber mais, depois chama ela lá no particular também. E até o próximo episódio, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Ju. Obrigada. Até mais, gente. Tchau. Tchau, tchau.